Olá pessoal, tudo bem? Tenente Coronel Kleber, sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, o Senado da República acaba de revogar os decretos de Bolsonaro que permitiam, que facilitavam o porte e a posse de arma de fogo. Vamos falar um pouquinho a respeito disso aqui. Antes aí, se inscreve no canal, clica no sininho, já vai deixando aí o seu like e o seu comentário. Bom, eu tive a oportunidade de assistir uma boa parte da sessão do Senado a respeito da discussão dessa matéria, se revogava ou não revogava o decreto de Bolsonaro quanto à facilitação do porte e da posse de arma de fogo. Para minha surpresa, o Senado da República ele discutiu apenas o mérito da questão e não a legalidade da questão, a forma. Ele não discutiu, os senadores, basicamente, quase ninguém, um ou outro senador, se ateve à legalidade, à forma do decreto. A maioria dos senadores debateram apenas o mérito, que eu acho que não deveriam ser feito nesse tipo de sessão. Eles deveriam debater apenas se o decreto de Bolsonaro era um decreto ilegal ou inconstitucional. Mas não, eles debateram apenas o mérito. Ora, o Senado da República mostra com isso que está completamente fora de sintonia da população brasileira. Relembre primeiro na questão do referendo. Houve um referendo e a população recusou a restrição, a proibição de venda de armas no Brasil. Depois o Bolsonaro foi candidato e uma das principais bandeiras do Bolsonaro, candidato a presidente da República, foi justamente a facilitação do posse e porte de arma de fogo. E o Senado, e as pessoas compraram o discurso do Bolsonaro e votaram no Bolsonaro. E o Senado vem contrariando essa imensa maioria da população brasileira e toma uma decisão completamente contrária. O que houve ali foi apenas, na minha visão, e é apenas a minha opinião, o Senado da República queria impor uma derrota ao presidente Bolsonaro numa das que foi numa das suas maiores bandeiras de campanha, que foi justamente o armamento da população. Então os senadores se reuniram, não discutiram a legalidade, discutiram basicamente o mérito e decidiram impor uma derrota ao Bolsonaro. Então, na minha opinião, a postura do Senado agora não teve absolutamente nada a ver com a legalidade ou não do decreto. Teve a ver apenas com a possibilidade de impor uma derrota ao Bolsonaro, tentando enfraquecê-lo junto à sua base eleitoral, tentando minar Bolsonaro, evitar que Bolsonaro cumpra uma das suas principais promessas de campanha. Na verdade, foi basicamente isso. E quem é que sai prejudicado com essa decisão do Senado? São as pessoas de bem. As pessoas de bem, honestas nesse país é que saem prejudicadas. O Senado, com a decisão que tomou agora, só prejudicou as pessoas de bem. Porque as pessoas ruins, os maus elementos, os marginais, eles não estão nem aí para Estatuto de Desarmamento, não estão nem aí para essa votação no Senado. O que o Senado fez foi retirar das pessoas de bem o direito de se defender. Foi isso que o Senado fez, prejudicou as pessoas de bem. Agora, olha só que interessante, né? Eu estava olhando hoje de manhã algumas notícias e eu achei duas notícias interessantes no Portal 360 hoje pela manhã e eu quero compartilhar com vocês. Olha só, a Câmara Federal quer tirar poderes do MP e da Polícia Federal em pacote anticrime do Sérgio Moro. Isso mesmo. Olha só, entre as principais mudanças, visam retirar a proposta de aumento dos poderes do Ministério Público e da Polícia Federal. Olha só o que os caras querem. Um item importante a ser alterado é o que facilita a criação e atuação de forças-tarefas como a da Lava Jato. Ou seja, o decreto do Sérgio Moro tem um dispositivo que facilita a atuação de forças-tarefas como a Lava Jato. E a Câmara quer retirar esses poderes da Polícia Federal e do Ministério Público, ou seja, quer retirar a possibilidade de haver uma nova Lava Jato e que se investigue novamente a classe política. Olha só que interessante, né? Primeiro eles impõem uma derrota agora aqui com relação ao decreto de desarmamento, aí você vê uma notícia como essa, em que as pessoas estão clamando para a diminuição da violência, o governo ouve esse clamor, manda uma proposta que facilita a investigação e a Câmara, segundo essa notícia, quer evitar esse pacote de crime do Sérgio Moro e quer impor essa derrota, mais uma derrota de dificultar a instalação de forças-tarefa
como a Lava Jato. Agora olha só outra notícia aqui que interessante. O Ministério Público pede investigação sobre aumento de gasto de senadores. Olha só. Segundo esse jornal, o Portal 360, os senadores gastaram 329 mil reais entre fevereiro e maio, um aumento de 154% em relação ao período de 2018. São gastos dos senadores que tem nota fiscal, e essa nota fiscal ela fica sob sigilo por uma ordem, por uma determinação do senhor presidente do Senado, o senhor Davi Alcolumbre. E o Ministério Público está questionando essa falta de publicidade dos gastos dos senadores. Ou seja, os senadores gastaram no período de fevereiro a maio 154% a mais do que gastaram no mesmo período do ano anterior. Aí você vê de que lado que está o nosso Congresso Nacional, né? Por um lado, ele impõe uma derrota, tira o direito das pessoas de se defenderem usando arma. Ele quer evitar que as forças-tarefas como a Lava Jato sejam efetivas e, com relação aos gastos dos senadores, esses gastos deles são sigilosos. Meus amigos, isso aqui é dinheiro público, os senadores gastam dinheiro público. O dinheiro público precisa ter transparência. E ele só vai ter transparência se eu e você começarmos a cobrar. A cobrança, ela precisa existir dentro das redes sociais. Eu não sou a favor daquelas cobranças xingando, gritando, brigando. Não sou a favor delas. Respeito as pessoas que fazem, mas acho que não deveriam fazer. Eu não trabalho assim, eu não gosto disso. Mas uma outra coisa que eu percebi hoje na sessão do Senado é que muitos senadores, em especial aqueles que foram contra o decreto de armamento do Bolsonaro, eles reclamaram na tribuna do Senado da forma com que estão sendo policiados, da forma com que as pessoas estão se manifestando nas redes sociais contra eles, se manifestando no WhatsApp contra eles. Eles estão sentindo a pressão da população que está se manifestando através das redes sociais. Então canais aqui como o YouTube, principalmente aí, o Twitter e também o WhatsApp, fazem muita pressão e essa pressão está sendo sentida pelos senadores. Então você que trabalha, que quer o bem para o seu país, continue exercendo a sua cidadania, continue aí a pressionar o seu parlamentar que você votou, que você não votou também, pressione, converse educadamente e peça para ele atender os anseios da população. Infelizmente, perde o cidadão de bem com essa decisão do Senado da República. Abraço a todos, fé na missão.